Verdadeira sabedoria para os retos, e para os que caminham na sinceridade. Amém? Graças a Deus. Podemos aceitar. Prezados irmãos, aqui no livro de Provérbios, a palavra de Deus nos fala aqui da excelência da sabedoria. A excelência da sabedoria. Quando Deus, aqui a palavra veio aqui a Salomão, né? O livro de Provérbios, né? O livro de Salomão, né? Provérbios de Salomão. Salomão, ele foi um homem que Deus deu ele muita sabedoria, porque ele, quando ele era criança, Deus disse para ele: olha, Samuel, pede tudo o que quiser, eu te darei. Pede tudo o que quiser, que eu te darei. O menino, o que me chama a atenção é a sabedoria dele, né? Poderia eu, você pedir o quê, né? Um bom conta bancária, né? Uma coisa boa, né? Queria uma vida social boa, né? No meio do povo para viver. Mas Salomão diz para o Senhor: dá-me sabedoria e conhecimento para governar o teu povo. Quem Salomão pediu? Conhecimento e sabedoria. Aqui nós falamos aqui sobre a excelência da sabedoria. Deus diz para Salomão: olha, Salomão, pediste bem, porque não pediste riqueza? Porque não pediste riqueza, eu vou te dar toda a sabedoria e conhecimento e toda a riqueza do mundo. Os irmãos entenderam o mistério? Muitas das vezes, irmãos, quando nós fazemos, oramos a Deus, nós queremos só bênção material, mas nós não queremos a sabedoria da palavra, o conhecimento da verdade, né? Quando eu disse aos irmãos aqui, eu falei para os irmãos, muita gente ignora. Deus dá uma bênção, mas depois Ele cobra se você não agradecer. Ah, Deus não cobra não, Deus cobra sim, irmão. Deus quando abençoa, tem muita gente que é abençoado por Deus, mas ele não volta para agradecer, não agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Quando Deus dá a ele uma prosperidade, dá a ele alguma coisa, a cura, a libertação de alguma coisa, ele depois que ele se torna curado, ele mete o pé, como se diz, né? Chuta o balde, vai curtir a vida, esquece de agradecer a Deus. Deus cobra. Vocês querem ver um texto da palavra de Deus? Aquela passagem lá que Jesus curou 10 leprosos. Só voltou um para agradecer. O que Jesus disse? Não foram 10 que foram curados, pegou os outros 9. Aí vocês vão ver o finalzinho lá, Jesus falando. Porque eles não voltaram para agradecer. Jesus cobrou ou não cobrou? Cobra. Deus cobra quando Ele cura. Nós precisamos agradecer a Deus. Por isso que muitas das vezes nós não somos abençoados, porque nós não agradecemos a Deus pelas bênçãos recebidas. Você vê que esse homem aqui, ele foi sábio em pedir o quê? Conhecimento e sabedoria. Quando você tem conhecimento e sabedoria, você adquire as bênçãos, você adquire tudo na vida. Quando você adquire conhecimento e sabedoria. Aqui nós observamos aqui que a sabedoria dele diz: filho meu, aceite as minhas palavras e esconde contigo os meus mandamentos. Foi Deus, irmão. Filho meu, aceite as minhas palavras. Olha só, olha, precisa de Deus pedir nós para aceitar a palavra de Deus. Olha o carinho que ele tem. Aceita, pedindo para você aceitar. E muitas das vezes nós não aceitamos a palavra de Deus. Muitas vezes nós entramos na casa de Deus, entra dia, sai ano, entra mês e vai embora, e nós não recebemos nada, não vemos nada acontecer na nossa vida. Por quê? Porque não recebemos a palavra de Deus. Filho meu, aceite as minhas palavras e esconde contigo os meus mandamentos. Os mandamentos de Deus é para ser guardado, para ser escondido na tábua. O que o salmista Davi diz? Senhor, guardei a tua palavra na tábua do meu coração
para não pecar contra ti. Quando você guarda a palavra, você não peca. Ainda que erra, como está escrito no livro de Epístola de João, filhinho, não ignoreis todo pecado, não ignoreis. Lembra que tem Jesus como advogado? Ele é o seu advogado. Hoje, né? Ele é o nosso advogado. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas lá no juízo final ele é juiz. Hoje é quem te defender. Quando você guarda a palavra, ele vai te defender. Hoje ele defende todas as causas e todos os problemas. Como eu disse aqui, para fazeres atento à sabedoria, ao teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento. Quando o ouvido ouve, o coração tem entendimento, irmão. Quando você ouve com o ouvido, o coração tem entendimento. Mas quando o ouvido não ouve, não tem jeito. Como você vai entender? Precisa entender, precisa que tenha alguém para ensinar, né? Como aqui a palavra de Deus. Aquele homem que vinha naquela carruagem, que vinha numa festa religiosa, o homem de Deus encostou na carruagem e perguntou: tu entendes do que lê? Ele disse: como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Aqui é a palavra. Quando você guarda a palavra, tem alguém ensinando. Deus está falando aqui através da palavra. Não é o pastor Sebastião, não. É a palavra de Deus que está falando. A minha boca está sendo aberta para transmitir a palavra que Deus está mandando. Quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito diz às igrejas. Ah, mas o pastor é o Espírito. Não, eu sou um vaso de Deus que o Espírito está sendo usado para falar diante da igreja. Como eu disse aqui, se clamares por entendimento e por inteligência, alcançará a tua voz. Quando você clama, precisa buscar, como se Jesus diz: batei e abrir se usar. Quem busca, quem bate, encontra. Quem busca, encontra. Quando você busca o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, aqui Deus está falando através do servo de Deus: filho meu, aceite as minhas palavras. Não é o pastor Sebastião que está falando, não. Eu estou transmitindo o que está escrito. Se fosse para falar o que eu queria falar, era diferente. Mas eu estou transmitindo aqui a palavra de Deus para os irmãos. Não estou falando de mim mesmo. Quando eu começar a falar de mim mesmo, eu vou falar da minha vida. Quando eu começar em cima do culto, começar a falar da minha vida pessoal, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, eu já estou saindo fora da palavra de Deus. Como eu já disse para os irmãos, quando eu quiser contar a minha vida para a igreja, eu chamo os irmãos e pai, eu não preciso contar dentro da igreja, não. Só posso contar aqui em cima do púlpito uma bênção que Deus me fez. É bênçãos que Deus recebeu. Bênção recebida de Deus, nós podemos falar, mas aquilo que eu gosto de fazer, eu faço, não precisa de eu ficar falando. Nós entendemos aqui que está escrito o quê? Presta atenção mais aqui, mais uma palavra. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando você guarda a palavra de Deus, você vai ter o entendimento de Deus na sua vida. Então entenderás o temor de Deus. O que é a palavra de Deus? Que o temor é o quê? É princípio de sabedoria. O temor é princípio de sabedoria. Quem teme a Deus é princípio de sabedoria. Quem teme a Deus é que tem sabedoria de Deus. Agora, quem não teme a Deus, que sabedoria vai ter? Nós vamos ver isso aqui, nós vamos passar, chega aqui. O que ele está dizendo aqui? Porque o Senhor dá sabedoria. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca veio o conhecimento e o entendimento. Para você entender, você tem que ouvir.
Para você entender, você tem que ouvir. Se você não ouve, como você vai entender? Aí o jovem que vai estudar, tem certas matérias, para ele aprender tem que fazer o quê? Estudar. Nas aulas, né? Que ele vai aprender. Aí ele vai ter conhecimento do que ele vai aprender que está ali ensinando. Como diz aqui, porque do Senhor é da sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Agora onde eu entro, na onde eu preguei, falei então texto, para a igreja, para nós. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudos, e para os que caminham na sinceridade. Está vendo aqui? Pronto, acabou. A chave está aqui, ó. A chave está aqui. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos de escudos, retos de coração, e para os que caminham em sinceridade. A verdadeira sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, ela é reservada para os que andam reto no caminho do Senhor, para os que buscam o conhecimento da verdade. Faça como Salomão. Salomão estava no caminho reto. Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento. Não adianta você pedir um carro, uma casa, pedir isso, pedir aquilo, se você não tem conhecimento de usar ele, não tem sabedoria de usar, vai pegar e vai jogar fora. Não é assim? Você tem que ter conhecimento do que vai fazer. Tudo que Deus dá, você tem que ser pega a Deus, você tem que ter conhecimento do que vai fazer. Se você não tem conhecimento, não sabe, não tem para fazer, porque você não tem conhecimento. Mas o conhecimento, a sabedoria vem do Senhor. Quando nós andamos em sinceridade e na verdade do Senhor, no caminho do Senhor, tem que ser reto. Ao versículo aqui, para os que guardem as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Quem guarda o caminho do Senhor e conserva o caminho dos santos. Quem são os santos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. O que Jesus disse? Sede santo, porque eu sou santo. Santificar, agora nós temos que entender, santificai as vossas vidas na maneira de viver no comportamento. Nós não somos santos, mas sede santo porque eu sou santo. Santificai-vos as vossas vidas na maneira de viver. É buscar conhecimento, é buscar andar na presença de Deus, é buscar fazer aquilo que eu falei no início aqui. As igrejas estão se acabando, estão sofrendo, porque o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus está sendo isolado. Ninguém está guardando mais a palavra de Deus. Ninguém está guardando a palavra de Deus. Hoje ela é pregada aqui hoje, em certo lugar, como o José falou até o contrário. Eu falo até sair lá fora, não precisa nem sair lá fora, saiu lá fora, perdeu tudo. Não sabe nem onde começou mais. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez você não sabe ler, mas sabe ouvir. Né? Como já falei com os irmãos, eu conheci um pastor lá no Rio de São Paulo, sabia ler e escrever, pregava melhor do que muitos pregadores, porque ele sabia ouvir, pelo que ele ouvia e guardava. Ele buscava conhecimento. Não adianta você ouvir também e não buscar conhecimento da verdade. Tem que buscar o conhecimento da verdade. Você tem que ouvir e buscar o conhecimento. Porque está aqui, ó. O apóstolo Paulo nos ensinou isso aqui. Se os irmãos não prestar atenção, não vão entender. Ó, os irmãos ensinam, o apóstolo Paulo nos ensinou isso aqui. O apóstolo Paulo foi pregar em Tessalônica, ele foi expulso, porque o povo não queria ouvir a verdade. Mas aí foi para um lugar mais nobre, mais humilde, e lá ele estava pregando, e diz que o povo estava unanimemente ouvindo o que Paulo dizia, mas cada um com as escrituras na mão, examinando o que ele dizia. Mas eu não sei examinar, mas pode perguntar, procura conhecimento. Muita gente só ouve, sabe? É igual papagaio, só transmite o que ouve.
mas ele não sabe examinar se está falando a verdade. Buscar o conhecimento. Como ele disse aqui, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à sua alma. Quando o conhecimento entra no coração, a sua alma fica suave diante do conhecimento. Porque o nosso coração, irmão, é um depósito de maquina, todo mal, toda maldade. O que você deixar enraigar no coração é o que sai da boca. O que sai da boca procede do coração. Se o teu coração tem conhecimento da palavra, só vai sair palavra boa. Mas se o seu coração só tem é um depósito de maquina, toda maldade, toda coisa malícia, você só vai pronunciar coisas maus. Você não vai pronunciar uma palavra reta diante de Deus. Está aqui escrito. É essa palavra que Deus está mandando falar. Olha só, o bom cisso te guardará, a inteligência te conservará. Quando você conserva a palavra, guarda a palavra dentro do coração. Só que a palavra de Deus, irmãos, ela machuca, ela dói. Se guardar ela dentro do coração, não é qualquer guarda não. Sabe para quê? Que ela é uma espada de dois gumes, ela corta mesmo. Ela... Nem todo mundo quer ouvir aquilo que eu disse no início aqui. Provérbio que não é bíblico, se conselho fosse bom, ninguém dava vendia. É igual a palavra de Deus, ninguém quer a palavra de Deus. Mas se eu começar a vender ela aqui, muita gente vai querer. Não vai. Começa a pôr preço nela aqui. Começa a pôr preço nela aqui, vocês vão ver. Aí, todo mundo quer. Eu não vou falar nada aqui, não, porque eu vi um negócio aqui que eu vou te falar para você, é terrível. Vi ontem um testemunho terrível. Presta atenção nos irmãos, que aí só eu vou sair fora aqui. Eu vou sair fora da palavra. Irmão, presta atenção para ouvir, tá? Ó, para te livrar dos maus caminhos e dos homens que dizem coisas perversas. Está vendo aqui? É para te livrar. Quando você tem o conhecimento guardado da palavra dentro do teu coração, você consegue se livrar do homem perverso lá fora. Porque lá fora o homem perverso, que não tem o conhecimento da verdade, ele só produz coisas más nos seus ouvidos. Ele vai dizer coisas perversas no seu ouvido para você, para te induzir, para te tirar da presença de Deus. Você pensa, esse negócio de ser crente, isso é fanatismo. Isso aí dá a palavra. Ele vai usar tanta coisa para te induzir. Uma vez foi um jovem que ele me induziu lá em São Paulo, um novo convertido. Pensa que está esses pregadores lá, aquilo ali é texto que eles estudam para poder falar, você também pode fazer. Quer dizer, querendo me induzir, eu querendo ser mais do que o meu pastor. Não é assim não, gente. O conhecimento vem de Deus. Está vendo essa palavra que eu estou pregando para os irmãos? Eu fui ler ela hoje aqui. Eu já falei para os irmãos que eu não trago a palavra de casa para cá, não. Eu não medito lá, não. Eu venho com palavra meditar, mas chega aqui Deus me dá outra. É essa que eu estou pregando, é que Deus está mandando. Ele está dando a revelação, é agora. É a revelação da palavra, ela está sendo para a igreja e para mim. Não é só para os irmãos, é para todos nós alimentar. Por quê? Olha só. Para te livrar dos maus caminhos, dos homens que diz coisas perversas, dos que deixam a veredas da retidão para andar pelo caminho das trevas. Quantas pessoas, irmão, estão deixando de andar no caminho da vereda de Deus para andar no caminho das trevas? Se tem muita gente desse jeito, está dentro da igreja, mas está lá pisando nas trevas. O que adianta? Eu estou aqui na igreja cultuando a Deus, adorando a Deus, aí sai da porta para fora, tem um showzinho lá e eu vou lá começar, né? A cultuar aquilo lá, fazer aquilo lá. Quer dizer, eu estou nas trevas do mesmo jeito. Eu estava dentro da luz, mas saí da luz para as trevas. Estou no meio da perversidade, não estou seguindo a verdade de Deus. Essa é a palavra para nós nessa noite. Ao qual se alegram do mal e se fazem folgam com a perversidade dos maus. Quantas pessoas são desse jeito? Irmãos, pessoas que só desejam mal para o próximo, a perversidade. Está pensando, eu falo aqui, está pensando como eu falo? Turminha,
Acha que eles querem o nosso bem lá fora? Eles querem o nosso mal. Né? É o mal nosso que eles querem nos tirar da presença de Deus para nos induzir a perversidade, as coisas perversas desse mundo. Eu já disse aqui que quando alguém dá um conselho, porque ama, que a pessoa que não ama ninguém não dá conselho, não. Ele empurra a pessoa mais no buraco, vai empurrando. Então o que ele sabe fazer? Você vê se está certo, você tem razão. Se eu for você fazer isso, eu fazer aquilo. Você tem razão. Tem que viver a vida, tem que curtir a vida, tem que fazer isso mesmo. Ele está te empurrando para onde? Para a salvação ou para a destruição da sua alma? Como eu disse aqui, cujas as veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Está vendo aí? São tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Não tem nada certo do todo. Aí a gente acha que está certo. A vereda do Senhor é uma. É a palavra de Deus. Quando nós guardamos, tanto que o primeiro versículo é: filho meu, aceita as minhas palavras. Está pedindo para aceitar. Ele está mandando você aceitar. Ele está pedindo com carinho, com amor, porque ama. Está vendo? Ele está pedindo porque ama. Deus ama cada um de nós. Então, filho meu, guarda as minhas palavras. Como diz aqui, para te livrar da mulher estranha e dos estrangeiros que lisonjeia com as suas palavras. Quer dizer, pessoas, irmãos, chega perto de nós, perto de você, vai tirar você. Ele tem tanta palavra, que ele fala tanta coisa que ele já, as palavras dele para te cantar, para tirar da ele tem palavras. O diabo, irmão, ele tem palavras, ele conhece mais do que nós. E lá fora tem muito dessa forma, que tem conhecimento da verdade, mas ele faz ao contrário. Como ele diz aqui, todos que dirigem a eles não voltam, para que andes pelo caminho dos bons. Está vendo? Quem anda nesse caminho não anda no caminho dos bons. Está vendo como é que são? Quem está no caminho deles, eles desviam você dos caminhos bons, te levam ao caminho. Irmão, depois que estiver afundado lá, ele deixa lá. Ele deixa lá. E é assim que ele faz. Você está pensando que quando estiver acontecendo alguma coisa, ele vai te ajudar, ele vai te empurrar mais para o buraco para cair mais ainda. É isso que eles fazem. Mas aqui Deus está falando, bem claramente. Todos que dirigem a eles não voltam. Eles não atirarão com a verdade, a vereda da vida, para que antes pelo caminho dos bons, guardando a vereda dos justos, porque os retos habitam na terra e os sinceros permanecem nela. Está vendo aí? Os retos e sinceros permanecem. Só permanecem na casa de Deus os retos e sinceros. Porque Jesus disse: muitos são chamados e poucos serão os escolhidos. São poucos que permanecem na verdade, poucos que andam na verdade. Isso aconteceu com Jesus, irmãos. Jesus tinha constituído 12 discípulos, depois constituiu mais 70 discípulos, e ele estava ali falando a verdade. Diz que foi um por um embora, abandonando Jesus. Dura ouvir esse discurso, queria ouvir Jesus falar. Foi todo mundo embora. Ele olhou para trás, só tinha 12, perguntou: e vocês também não querem? Está vendo? Não é a multidão que Deus quer, não. Deus quer aqueles livres, sinceros de coração. No meio de 10, salvo 2, 3. No meio de 100, 10. Aqueles que estão sinceros diante da palavra, ouvindo a palavra, esses é que tem guardado a palavra. Quem guarda a palavra de Deus é os que permanecem na igreja. Então, eu já disse aos irmãos, se quisesse fazer movimento aqui, encher a igreja, eu faço, eu sei fazer também. Mas eu quero encher a igreja com a verdade. Que seja 2 ou 3, porque Jesus já preveu isso lá na fundação, antes de morrer lá do Calvário, ele já preveu isso. E ele disse
aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então nós estamos felizes, né? Porque aquele está no nosso meio, que estamos ouvindo a palavra de Deus. Para nós encerrarmos aqui, olha só, para que andes pelo caminho dos bons e guarda a vereda do justo, está vendo? Porque os retos habitam na terra e os sinceros permanecem nela, mas o ímpio será arrancado da terra, e os elevorosos serão dela exterminados. Está vendo? Não adianta, eles vão ser exterminados. Você quer ser exterminado junto com eles? Quer ser acabado com eles? Então não permanece na roda. O que o salmista Davi disse lá no Salmo 1? O que disse lá no Salmo 1? Quem lembra o que está escrito lá no Salmo 1? Quem lembra o que está escrito lá no Salmo 1? O salmista Davi disse lá no Salmo 1 aqui, ó. O que o salmista Davi disse aqui, ó? Lá no Salmo 1. Ó, presta atenção. Bem-aventurado é o varão que anda segundo o conselho. Ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? Está aqui na presença de Deus. Sai daqui, vai falar por mim, ó, a rodinha por mim. Ali só tem mau conselho. Você pensar que não, aí um pouquinho daqui não faz diferença, né? Você pensar que não, você está pintado lá no cara dele. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de encarnecedores. Não fica em rodinha, não. Você vê uma rodinha que não é cristão, não fica, sai no meio, que ali não tem nada que presta, não. Ali só está alegrando a carne, ali só tem coisa ali para tirar. Sai fora. Ao versículo de número 2. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita nela de dia e de noite. Está vendo? O salmista Davi. Então, que essa palavra, Deus possa abençoar cada um dos irmãos nessa palavra. Amém? É o que eu tenho daqui, que é a palavra de Deus que Deus me deu nessa noite. Amém? Para cada um dos irmãos. Nós ficamos por aqui agradecendo a Deus. Quero agradecer aos nossos amados irmãos ouvintes que estão se conosco, e também a nossa família. Amém? Nós vamos